Olá, meus amigos. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando hoje da São Paulo, um tanto quanto cinzenta, num dia de verão, mas ainda não com o calor esperado. Acredito que uma grande parte dos meus ouvintes esteja interessado em uma análise do que vem ocorrendo no Oriente Médio nessa sucessão de fatos tão rápidas e tão marcantes que o Oriente Médio viveu, principalmente nos últimos 2 meses. Como todos sabemos, no dia 7 de outubro do ano passado, o grupo terrorista Hamas invadiu Israel para criar um genocídio. Eles conseguiram assassinar, em muito poucas horas, mais de 1.200 israelenses, uma grande parte deles jovens que estavam numa festa, velhos que estavam em suas casas, crianças que estavam em seus berços. Como consequência disso, Israel, durante 3 semanas, esperou que o Hamas devolvesse os reféns que levou e depusesse suas armas para que o Oriente Médio ficasse em paz. Infelizmente, o Hamas não aceitou e, ao contrário, iniciou uma barragem de foguetes intermináveis sobre Israel, que levaram Israel a reagir e, finalmente, invadir a faixa de Gaza para tentar exterminar o grupo terrorista Hamas. Ato contínuo, no dia seguinte ao ato violento do Hamas, o grupo terrorista Hezbollah, no norte de Israel, na fronteira libanesa, também passou a atacar Israel. Israel lutou durante praticamente um ano contra as forças do Hamas e da Jihad Islâmica dentro da faixa de Gaza, antes de reagir finalmente aos ataques vis do Hezbollah, que causaram a saída de 60 a 70 mil habitantes do norte de Israel deslocados porque não podiam continuar em suas casas. Há cerca de 2 meses, no mês de setembro, Israel finalmente resolveu reagir depois de quase um ano de bombardeios constantes, numa média de 150 foguetes diários vindos do Líbano, do grupo Hezbollah. Israel resolveu atacar o grupo Hezbollah e não o Líbano. Neste ataque, que começou com o famoso ataque dos Beepers e prosseguiu com a morte de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, Israel infligiu pesadas perdas ao Hezbollah. O Irã tentou de todas as formas rearmar o Hezbollah e Israel tentou também de todas as formas evitar que armas e dinheiro do Irã chegassem ao Hezbollah. Ao final de cerca de 2 meses, o Hezbollah acabou aceitando um cessar-fogo, uma vez que havia perdido uma imensidão do seu armamento bélico, o que não significa que eles estão sem armas, ao contrário, eles tinham, calcula-se, entre 150 e 200 mil foguetes, cerca de 50 mil ainda estão operacionais. Israel conseguiu destruir entre 120 e 150 mil foguetes, mas ainda eles têm 50 mil foguetes, que é um número enorme, eles têm ainda muita munição. Eles perderam também cerca de 3.000 a 4.000 homens guerrilheiros que atuavam nas linhas do Hezbollah, o que também enfraqueceu. Terminada esta ação militar, os guerrilheiros do Hezbollah, que voltaram à fronteira para ver o que aconteceu, encontraram uma destruição muito grande nas aldeias fronteiriças, onde eles mantinham os seus arsenais, muitos de seus túneis, de suas bases de treinamento, etc., e encontraram um número muito grande de vítimas, de mortos das suas forças. Isso fez com que um grupo não pequeno de soldados desse grupo terroristas acabassem desertando e abandonando o Hezbollah, deixando-o ainda mais fraco do que ele estava no momento da assinatura do cessar-fogo. Praticamente com a derrota do Hamas na faixa de Gaza e com o Hezbollah extremamente fragilizado no Líbano, as forças anti-Assad na Síria resolveram, com o incentivo turco,
tentar derrubar o governo de El-Assad, e em 12 dias eles conseguiram conquistar gradativamente Idlib, Alepo, Hama, Homs e outras cidades, chegando finalmente à cidade de Damasco, de onde fugiu toda a família Assad. O presidente e seus familiares imediatos fugiram para a Rússia, o seu irmão com familiares para o Egito e cunhados, primos, etc., para os Emirados Árabes Unidos, e os rebeldes tomaram, então, a Síria. Quem são esses rebeldes que tomaram a Síria? É uma colcha de retalho bastante ampla e que vale a pena a gente tentar entender cada um desses segmentos. Em primeiro lugar, está quem forneceu o apoio logístico e, eventualmente, apoio financeiro significativo, que foi a Turquia. Por que a Turquia forneceu tanto apoio? Qual o interesse da Turquia na Síria? Muito bem, a Síria era governada até agora pela família El-Assad, ou Hafez El-Assad, pai, e após a sua morte no ano 2000, o filho, que governou até a semana passada. Durante 50 anos, a família El-Assad dominou a Síria. Membros do partido Baath e da facção alauíta do islamismo. Os alauítas são uma pequena dissidência muito próxima aos xiitas. Eles representam apenas 12% da população síria, mas estão no poder desde que o partido Baath subiu ao poder. Então, eles têm o apoio imenso do Irã, que é um partido xiita, portanto, muito próximo dos alauítas. Por outro lado, 88% da população síria não é alauíta, é, na sua esmagadora maioria, sunita, e há também uma minoria cristã e uma minoria drusa vivendo na Síria. Essas minorias se sentiam perseguidas e relegadas a um segundo plano. Então, nós temos nos grupos revolucionários, nós temos, então, curdos que estão na fronteira com a Turquia e o Iraque e não têm um país, é um grupo étnico que não conseguiu até o momento ter seu governo próprio. Nós temos os sunitas moderados que queriam o fim do governo alauíta, e temos dois grupos extremamente perigosos. Um é o movimento que é dissidente da Al-Qaeda, sob o comando de Giuliani, que é o chefe geral, o chefe supremo dos grupos revoltosos, e também uma parcela de membros do Daesh ou ISIS, aquele famigerado grupo que decepava a cabeça dos seus inimigos. Estes grupos conseguiram avançar e tomar o poder na Síria. Quem domina a Síria hoje? Majoritariamente o grupo dissidente da Al-Qaeda. Giuliani já disse que tem interesse em paz com todos os vizinhos, inclusive com Israel. É um tanto quanto duvidoso imaginar-se que o fundador da Al-Qaeda na Síria e líder da Al-Qaeda durante 7 anos, que depois se tornou um dissidente, de repente tenha se tornado um pacifista. O tempo dirá se isso é verdade ou não. De qualquer forma, a Síria hoje tem uma colcha de retalhos, onde nós temos forças curdas, forças drusas, forças sunitas moderadas, mas temos também grupos jihadistas extremistas, como o Daesh, ISIS e a Al-Qaeda. Esta é a situação naquela região. O Irã sai de tudo isso extremamente enfraquecido. Ele perde a sua possibilidade de aproximação a Israel.
uma vez que ele não tem fronteiras com Israel e o anel que ele pretendia fazer sobre Israel, que incluía o Líbano, a Síria, o Líbano ao norte, a Síria a noroeste, perdão, e ao sul os Houthis lá no Iêmen. O Hezbollah praticamente está sem possibilidade de reagir. A Síria caiu em mãos dos inimigos do Irã e sobrou para eles tão somente lá no sul os Houthis no Iêmen, que não têm fronteira com Israel, estão a 1.400 quilômetros de distância. Portanto, o Irã tomou um tremendo golpe. O Hezbollah tomou mais de um golpe. O Hezbollah, eu poderia dizer que tomou 3 golpes sucessivos. O primeiro golpe foi o aniquilamento de uma parte significativa dos seus guerrilheiros e do seu arsenal. A segunda parte foi perder o apoio da população libanesa. Um grande número de libaneses está extremamente feliz com o enfraquecimento do Hezbollah, haja visto a abertura do jornal mais importante, matinal, no Líbano, na manhã de anteontem, quando os repórteres distribuíram champanhe, baklava, que é um doce local, e vivas aos grupos insurgentes, tanto na Síria como a Israel, que colocou o Hezbollah realmente no corner do ringue. Esta é a situação no local. O que nós podemos esperar? Nós não sabemos. É muito cedo ainda para entender quais serão as intenções dos grupos que tomaram o poder na Síria. Quem prevalecerá? Os mais radicais ou os mais comedidos? Qual será a relação deles com os vizinhos? Irã, de um lado, que está buscando de todas as formas algum contato com esses grupos revolucionários. A Turquia, por outro lado, que é inimiga do Irã e que os apoiou, ou eles realmente pretendem fazer algum tipo de aproximação com Israel? O Irã, que sempre chamou os grupos oriundos da Al-Qaeda, de terroristas, em todos os seus jornais, em todos os seus comunicados, nos últimos 4 dias os está chamando de rebeldes. Mudou a terminologia. Essa mudança de terminologia é uma tentativa de aproximação com estes grupos. Lembremos, no entanto, que Irã e Turquia buscam a hegemonia no mundo islâmico. É interessante aqui um fator a ser notado. Nenhum dos dois grupos é árabe. O Irã é ariano islâmico, mas não é árabe. A Turquia é islâmica, mas também não é árabe. A Turquia defende os interesses do Islã sunita. O Irã defende os interesses do Islã xiita. E esses dois grupos são extremamente antagônicos. Lembremos que o Irã agora busca se aproximar de alguma forma dos rebeldes sírios, enquanto que a Turquia foi quem os apoiou e, inclusive, quem os autorizou o início das ações que culminaram na queda de Bashar al-Assad. Em Israel, a situação não é fácil. Os evacuados do norte começam a voltar para suas casas, encontram suas plantações destruídas, seus veículos agrícolas queimados, suas casas basicamente destruídas. A destruição no norte é muito grande. Muitas florestas que foram plantadas para reflorestar o norte israelense estão queimadas em função dos milhares de foguetes que caíram vindos do Líbano. Eu mencionei antes que era uma média de 150 diários. O norte de Israel sofre muito. Muitos negócios seguramente não sobreviverão, seja por falta de clientes, seja porque seus equipamentos foram destruídos, açougues perderam seus refrigeradores, empresas de marcenaria perderam suas máquinas, escritórios dentários perderam os seus equipamentos e assim por diante, e uma parcela da população também ainda não está pronta para voltar, mesmo porque não tem para onde voltar. Então, muitos negócios no norte estão sendo afetados.
eu vou fazer daqui a pouco um segundo vídeo, respondendo um vídeo que foi publicado hoje pelo jornalista Reinaldo Azevedo, um vídeo, infelizmente, cheio de mentiras e meias-verdades, e lá eu comentarei um pouco da situação da fronteira entre Israel e a Síria. Por hora eu os deixo por aqui, com um grande abraço, Marcos Ziskin, hoje desde São Paulo. Até mais, amigos.